Ela pegou o álbum que eu passei 2 meses fazendo, olhou por menos de 3 segundos e jogou fora, na frente de todo mundo. Não tenho tempo para essas besteiras, ela disse, sem nem levantar o tom de voz, como se estivesse recusando um guardanapo usado. A sala ficou em silêncio. Só o barulho dos talheres contra os pratos continuou, como se nada tivesse acontecido, como se eu não estivesse ali, em pé, com as mãos ainda estendidas, segurando o vazio. Era Dia das Mães. A mesa estava posta. Arroz, com passas, salpicão, frango assado, meia família reunida, um clima quase forçado de todo mundo se ama. Eu tinha preparado aquele álbum com o tipo de cuidado que só quem ainda guarda um pingo de esperança consegue ter. Cada página colada à mão, foto por foto escolhida a dedo, cada lembrança com uma legenda, um momento, um significado. Primeira página. Pra você, mãe, porque mesmo quando tudo doeu, você ainda era minha mãe. A última. Ainda te amo. Mesmo que às vezes pareça que eu não devia. Mas acho que é isso. Parecia que eu não devia mesmo. Porque quando entreguei o álbum tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso bobo, ela mal me olhou. Passou o dedo por cima da capa, como quem sente poeira. Abriu, viu uma foto nossa no parque quando eu tinha uns 6 anos e bufou. Ai, fulano, você ainda perde tempo com essas bobagens? E sem nem virar a página, ela levantou da cadeira, andou até a lixeira da cozinha, aquela lixeira de pedal com tampa de aço, e jogou o álbum lá dentro, com um barulho seco. Pá! Fez isso na frente da minha tia, do meu pai, do meu irmão, da minha prima, da minha madrinha e de um amigo da família que nem me conhecia direito. E todo mundo calado. Meu pai desviou o olhar, como se estivesse lembrando que tinha que olhar o forno. Minha tia fingiu que o celular tocou. Minha madrinha soltou um "ai, que clima" baixinho. E meu irmão, ah! Meu irmão soltou uma risadinha. Aquela risadinha cínica de quem sempre me tratou como o bobão sensível da casa. Eu fiquei parado, com o rosto quente. Aquela vergonha misturada com tristeza, com raiva, com vontade de gritar, mas tudo engasgado. Meus olhos ardiam, mas eu travei a cara. Engoli seco, respirei fundo, me sentei de novo. Peguei uma fatia de frango. Fingi que não era comigo. Fingi que não doeu, mas doeu. E o mais louco é que eu já devia estar acostumado. Já era pra eu saber o que esperar dela. Mas não sei. Acho que uma parte de mim ainda achava que ia ser diferente. Que naquele dia, com todo mundo ali, ela ia pelo menos fingir que ligava. Que ia sorrir. Que ia dizer um "Obrigada, filho, que lindo". Que ia folhear o álbum devagar, apontar as fotos, dizer que lembrava da gente no zoológico, que aquela viagem pro interior foi divertida, que ainda guarda as cartinhas que eu escrevia pra ela quando era pequeno, mas não. Nenhum valeu, nem uma olhada decente, nem um respiro. Só o desprezo puro, seco e direto. E o silêncio da sala inteira me matou mais do que o ato em si. Porque eu olhei ao redor e percebi que ninguém ali ia dizer nada, que todo mundo já conhecia aquela versão dela, que ninguém achava que aquilo era exagero, que ninguém se incomodava, e foi aí que caiu a ficha. Aquilo não era sobre o álbum, nunca foi sobre o álbum, era sobre mim tentando o tempo todo receber um tipo de amor que ela nunca teve vontade de dar. Era sobre eu crescer tentando agradar uma pessoa que parecia se irritar cada vez que eu mostrava quem eu era. Eu achava que um presente feito à mão, cheio de sentimento, podia quebrar esse ciclo. Mas não. Aquilo só deixou tudo mais claro. Sentei no sofá e fiquei lá, olhando pro nada. Enquanto as risadas voltavam, a conversa recomeçava, e a comida era servida como se nada tivesse acontecido. E talvez para eles não tivesse mesmo. Mas para mim, aquele álbum dentro do lixo era o enterro simbólico de todas as vezes que eu tentei agradar. Era o fim do meu esforço, da minha esperança, do meu papel de filho que tenta consertar a fratura com fita adesiva emocional. Ela sempre teve um jeito, frio de existir. Mas quando você é criança, você não entende isso como frieza. Você acha que fez alguma coisa errada. Eu cresci achando que se eu fosse mais quieto, mais obediente, mais inteligente,
Talvez ela gostasse de mim como gostava do meu irmão. Mas não importa o que eu fizesse, eu sempre parecia estar atrapalhando. Ela sorria para o meu irmão por qualquer coisa. Um desenho mal feito dele ganhava moldura. Já os meus, larga isso e vai fazer algo útil. Ele esquecia de arrumar a cama, ela mesma arrumava. Eu esquecia, gritaria e castigo. E um castigo que nunca era só vai pro quarto. Era uma humilhação completa. Olha como você é inútil, não sabe nem fazer o básico. Isso aí não é preguiça, é falta de caráter. No meu começo, eu tentava entender. Talvez eu fosse mesmo difícil, talvez ela tivesse mais afinidade com ele. Mas com o tempo, a coisa foi pesando. Porque eu fui crescendo, e junto comigo crescia a certeza de que, para minha mãe, eu era quase um incômodo. Na escola, eu era o tipo que se destacava mais pelas redações do que pelas provas. Sempre tirava notas boas, nunca dei trabalho. Não bebia, não mentia, não fumava. E mesmo assim, nada. O pouco de carinho que eu recebia vinha do meu avô. Ele era o único que me olhava com calma, que dizia, você é especial, moleque. Mas ele morreu quando eu tinha 12 anos. E aí, eu fiquei sozinho de vez. Lembro que uma vez, com uns 10 anos, tentei fazer um café da manhã para ela no Dia das Mães. Peguei pão, margarina, suco, botei tudo numa bandeja. Quando cheguei no quarto, todo animado, ela olhou, revirou os olhos e disse, isso tá horrível, você não sabe nem fazer um pão decente? Eu fiquei parado, segurando a bandeja, olhando ela empurrar o travesseiro e se virar de costas. E eu ainda pedi desculpa. Eu pedi desculpa. Essa cena me marcou de um jeito que até hoje sinto o cheiro daquele suco de caixinha. Aos 14 comecei a escrever cartas para ela, pequenas, tentando dizer o que eu sentia, como queria que a gente se entendesse melhor. Nunca recebi resposta. Um dia, sem querer, vi uma das cartas no lixo do banheiro. Nem lida tava, mas ainda assim eu insistia, porque no fundo eu só queria que ela me visse. Não como um peso, não como o filho que deu errado. Só me ver. De verdade. E se você tá aí pensando, ela devia ter tido uma infância difícil, talvez. Eu não sei. Ela nunca falou disso. Nunca conversou sobre emoções, sentimentos. Era tudo no grito, na bronca, na frieza. Já meu irmão, nossa, ganhava beijo na testa até depois de adulto. Faltava com respeito? Ela achava engraçado. Sumia por dias? É fase. Eu esquecia de desligar a luz da sala. Virava sermão de 30 minutos sobre como eu era desleixado. Na adolescência, comecei a me afastar mais. Não por querer, mas por cansaço. Qualquer tentativa de aproximação virava frustração. Então eu comecei a guardar tudo, silenciar, ficar mais no meu quarto, aceitar que talvez amor de mãe não era pra mim, mas ainda, assim, uma parte minha acreditava. Uma parte teimosa, idiota, insistente. Ainda achava que se eu fizesse algo bonito, sincero, ela ia ver. Que se eu mostrasse que estava ali, ela ia abrir uma brecha. Nem que fosse mínima. Foi por isso que eu fiz o álbum. 2 meses. Fim de semana após fim de semana. Revendo fotos antigas, ligando para parentes pedindo registros, vasculhando pastas antigas de computador, digitalizando imagens, imprimindo, colando. Coloquei frases, escrevi textos, pequenas homenagens. Cada página era uma carta nova, um pedido novo, uma tentativa nova. Eu não queria dinheiro, não queria prêmio. Queria só aquele olhar que ela dava pro meu irmão quando ele aparecia na porta, mesmo todo largado, e ela dizia, meu orgulho. Queria ouvir isso também. Uma vez. Uma frase, uma palavra de afeto. Mas o que recebi foi o som seco de uma tampa de lixo se fechando. E o velho silêncio de sempre. Silêncio esse que me acompanhava desde a infância, disfarçado de convivência. Silêncio que nesse Dia das Mães gritou mais alto do que qualquer coisa que eu já ouvi dela na vida. Depois daquele Dia das Mães, o clima na casa ficou ainda mais insuportável. Não teve conversa, não teve pedido de desculpa, não teve nem menção ao que aconteceu. Como se aquilo tivesse sido só mais um domingo qualquer. E talvez para ela tenha sido, mas para mim foi o começo do fim. Nos dias seguintes,
Ela começou a agir como se nada tivesse acontecido. Me chamava para ir, comprar pão, perguntava se eu ia almoçar em casa, mandava mensagem seca perguntando se eu tinha passado a roupa da entrevista. Era o mesmo tom funcional de sempre, aquele jeito automático de quem só lembra que você existe quando precisa que você faça algo. Mas algo em mim já tinha mudado. Eu respondia, mas por dentro, eu tinha desligado. Sabe quando você finalmente entende que está tentando regar uma planta de plástico? Pois é, foi essa a sensação. Só que a ficha completa caiu quando descobri por acaso que ela tinha guardado um cartão feito pelo meu irmão há 5 anos. Uma porcaria de cartolina. Dobrada com canetinha borrada, que ele claramente fez de qualquer jeito. E ainda assim, ela tinha plastificado. Plastificado. Tava dentro de uma caixa com outros bilhetes, desenhos, até um CD com gravação da voz dele quando era pequeno. E os meus? Nenhum. Nenhuma carta, nenhum desenho, nenhum texto, nem o álbum que ela jogou fora. Ela guardava tudo dele. E nada meu. A partir dali, comecei a reparar em outras coisas. Lembro de uma vez que pedi para ela ir me ver numa peça de teatro da faculdade. Era só uma apresentação pequena, final de semestre. Ela disse que estava cansada, que não tinha paciência para essas bobagens de estudante. No mesmo mês, ela foi assistir um jogo do meu irmão no campeonato de futsal do bairro. Tirou foto, postou no Facebook com legenda: "Orgulho que não cabe no peito". Eu li aquilo e senti vontade de rir. Orgulho? Ela mal sabia o nome da minha peça. E não é inveja. É só cansaço de sempre estar tentando alcançar um padrão que muda toda vez que eu chego perto. Teve também o episódio do emprego. Consegui um estágio em uma produtora respeitada. Era meu sonho. Fui todo feliz contar pra ela. E a resposta que eu recebi foi: "Mas isso aí paga quanto? Porque glamour não enche a geladeira". Eu só queria ouvir um parabéns. Um "que bom, filho". Um "tô feliz por você". Mas com ela, até conquista virava motivo de crítica. E ainda assim, ela continuava exaltando o outro. Meu irmão se meteu em dívida? Coitado, tá passando por um momento difícil. Perdeu o emprego? É porque ele é bom demais pro mercado atual. Falava alto comigo? Você que é sensível demais. Um dia discuti com ela. Falei tudo, disse que estava cansado, que não aguentava mais ser tratado como se eu fosse invisível. Ela me olhou, riu e soltou: "Você acha mesmo que o mundo gira ao seu redor, né? Se faz de vítima o tempo inteiro". Eu quis responder, mas alguma coisa travou. Era sempre assim. Toda vez que eu me posicionava, virava drama, virava vitimismo. Ela distorcia tudo. Me fazia duvidar da minha própria memória. Comecei a evitar a casa. Passava mais tempo fora, trabalhando, estudando, dormindo na casa de amigos. E mesmo quando eu sumia por dias, ela não perguntava onde eu estava. Mas se o meu irmão atrasasse 10 minutos, ela ligava preocupada. Comecei a entender que aquilo não era sobre momentos isolados. Era um padrão, uma lógica emocional onde eu nunca fui prioridade. E quanto mais eu percebia isso, mais eu começava a lembrar de episódios antigos com outros olhos. Aquela vez que eu caí da bicicleta e chorei até sangrar, e ela disse que era frescura. Aquele dia que fiquei em segundo lugar no concurso de redação, e ela falou que quase não era vitória. A primeira vez que falei que estava triste, e ela disse: "Você não sabe o que é tristeza de verdade". Tudo isso ia voltando. Um filme de pequenas rejeições, uma coleção de cortes invisíveis que eu fingia que não doíam, mas doíam. E aí, toda vez que eu via alguém falando sobre mãe ser colo, mãe ser lar, mãe ser abraço, me dava um nó na garganta, porque eu nunca soube o que é isso. Minha mãe era muro, era cobrança, era ausência em forma de presença física. Tava lá, mas nunca tava. E mesmo assim, eu ainda tentei. Ainda fiz o álbum. Ainda escrevi aquelas palavras com sinceridade. Ainda me dei ao trabalho de reunir lembranças que talvez nem fossem tão boas assim, só para montar uma narrativa bonita. Porque no fundo, eu só queria uma coisa simples: ser visto como alguém que importa. Mas ela deixou claro, de novo, que eu não importava. A gota d'água veio no aniversário dela. Era um sábado,
E por mais que eu já estivesse cansado, exausto emocionalmente, ainda pensei: é aniversário da minha mãe. Vai que hoje é diferente. Comprei um bolo, flores simples, daquelas que ela sempre dizia que gostava. Margaridas. Fiz questão de chegar cedo para ajudar a arrumar a mesa. Era pouca gente, só a família de sempre, um ou outro vizinho. Eu estava decidido a não esperar muito. Só queria participar, fazer presença, ser gentil, ser filho, mais. Uma vez, mesmo sem retribuição, ela me viu chegando com o bolo e disse: "Ué, achei que você nem vinha." Do jeito que ela falou, parecia até que minha ausência seria um presente. Mesmo assim, sorri, coloquei o bolo na mesa e cumprimentei os outros. Noite foi passando e eu fui ficando ali, meio calado, meio observador. Até que escuto ela contando para os vizinhos que o filho dela, aquele mais novo, o meu irmão, tinha dado de presente uma bolsa cara, de marca, direto do shopping. Fez questão de levantar, mostrar a bolsa, explicar o quanto ela era bonita, o quanto ele foi atencioso. Disse que ele era o tipo de filho que qualquer mãe sonha. Os vizinhos sorriram, alguns elogiaram. Eu só fiquei em silêncio. A diferença de tratamento estava escancarada. Meu irmão chegou atrasado, com um pacote na mão, deu um beijo rápido nela e foi direto pegar cerveja. Não falou comigo, como sempre. Mas ela brilhou quando ele entrou, como se o ambiente só tivesse começado a valer a pena depois da chegada dele. E aí, lá pelas tantas, quando todo mundo já estava mais solto, ela resolveu fazer um brinde espontâneo. Levantou a taça, sorriu e agradeceu. Quero agradecer. Meu filho, o melhor presente que eu poderia ter, por sempre me fazer sentir amada e especial. Você é meu orgulho, meu menino de ouro. Silêncio. O tipo de silêncio que grita. Meu nome nem foi mencionado. O bolo que eu levei, ela nem comentou. As flores estavam escondidas atrás da TV. Naquele momento, eu percebi que eu poderia ter desaparecido ali mesmo e ninguém notaria. Ou pior, talvez notassem e ficassem aliviados. Eu saí sem falar nada. Peguei minha mochila, inventei que tinha compromisso, nem me despedi direito. Ela nem olhou, nem perguntou se eu ia voltar. Nem notou que eu estava indo embora com o coração aos pedaços, no caminho para casa, que naquela época era o apartamento minúsculo que eu dividia com um amigo. Eu chorei. Chorei igual criança. Não de tristeza, de exaustão. Era como se eu tivesse corrido uma maratona emocional por anos, tentando alcançar um afeto que, para ela, nunca foi meu. E foi ali, naquele ônibus quase vazio, com o rosto encostado na janela, que eu entendi. Não era só rejeição. Era desprezo. Era uma negação ativa da minha existência emocional. Ela sabia o quanto aquilo doía, sabia o quanto eu tentava, e mesmo assim, fazia questão de me deixar de fora. A verdade é que ela não queria um filho como eu. Ela queria um espelho. E como eu não refletia o que ela queria ver, fui rejeitado desde sempre. E ali, naquele ponto, quebrou. Não foi um grito, não foi um escândalo. Foi um rompimento interno, um estalo. Uma parte de mim desligou completamente. A parte que ainda tentava, que ainda esperava. Parei de mandar mensagem, parei de visitar, parei de tentar participar da vida dela. E sabe o que aconteceu? Nada. Ela nunca me procurou, nunca ligou, nunca perguntou se eu estava vivo, eu poderia ter desaparecido do planeta. Ela não teria notado. E isso doeu mais do que qualquer grito que ela já me deu. Mais do que qualquer desprezo anterior. Porque agora eu sabia. Sabia que eu não era necessário. Que minha presença era opcional, dispensável. Naquele silêncio, naquela ausência de reação, estava a confirmação que eu sempre temi. Ela nunca me quis por perto. Eu era o erro que ela carregava por obrigação. O filho que ela suportava. Não o que ela amava. E nesse ponto, tudo dentro de mim desmoronou. A dor virou indiferença. O afeto virou pedra. O filho que tentava virou um estranho. Depois daquele aniversário, eu sumi. Não fiz alarde, não anunciei nada. Só parei de me esforçar. Parei de ligar, de visitar, de lembrar datas, de responder mensagens automáticas. Deixei de ser o filho que corre atrás, que tenta, que insiste. E ela
Ela nem percebeu. Ou fingiu que não. Foi estranho no começo. Eu estava tão condicionado a tentar, a mendigar migalhas de afeto, que quando cortei esse ciclo, me senti perdido. Mas aos poucos, aquele silêncio começou a me fazer bem. A ausência dela deixou espaço para mim. Comecei a focar na minha carreira. Peguei um projeto na produtora que virou uma oportunidade fixa. Mergulhei no trabalho. Trabalhar sempre foi meu refúgio, mas agora era mais. Era meu renascimento. Voltei a escrever, coisa que eu tinha abandonado por falta de motivação. E foi aí que me veio uma ideia. Resolvi contar minha história. Não com nomes, nem como desabafo, mas como roteiro. Transformei toda a minha dor em narrativa. Criei um curta sobre um filho que tenta se conectar com a mãe fria, e é ignorado até o dia em que ele decide sair da vida dela sem aviso. O roteiro era cru, dolorido, real. Mostrei para uma colega do trabalho. Ela chorou. Disse que parecia com a própria mãe. Depois mostrei para outro amigo. Ele disse: "Cara, isso é uma facada no peito, mas precisa ser contado." A produtora topou bancar. Um curta simples, mas intenso. Filmamos em 3 semanas. A atriz que fez a mãe era tão precisa que em algumas cenas eu mal conseguia ficar no set. Lançamos numa mostra independente. Nada muito grande, só que o vídeo viralizou. Gente comentando: "Essa história é a minha. Chorei vendo isso. Esse final me destruiu." Teve quem dissesse que finalmente entendeu sua própria infância. Recebi e-mails de pessoas agradecendo, dizendo que aquele roteiro era um espelho do que elas não conseguiam dizer. E foi aí que eu percebi, eu tinha transformado o que me quebrou em ponte. A dor que ela me causou virou arte. A ausência dela virou palco. E pela primeira vez eu fui visto, não por ela, mas por gente que realmente importava. Gente que sentia, que reconhecia, gente que entendia. E aí vem a parte boa. Um dia, recebi uma mensagem dela, seca, fria. "Vi um vídeo aí. Tem gente dizendo que é sobre mim?" Eu ri. Juro, eu ri. Respondi só: "Se doeu, talvez tenha se reconhecido." Ela visualizou. E não respondeu. Claro que não respondeu. Alguns dias depois, minha tia ligou. Disse que minha mãe estava furiosa, que se sentia exposta. Mas como? O roteiro nem dizia nomes nem lugares. Mas ela sabia que era ela. Sabe o que eu senti? Nada. Zero culpa. Porque eu não fiz por vingança, fiz por mim, fiz para sobreviver. A virada foi essa. Não precisei xingar, não precisei confrontar. Só tirei ela da equação emocional da minha vida. Ela pode seguir contando que o filho preferido deu uma bolsa cara. Mas no mundo lá fora, quem é ouvido sou eu. Quem é aplaudido sou eu. Quem pegou os cacos e transformou em história fui eu. E, por mais que ela nunca me diga "eu te amo", talvez o mundo tenha dito no lugar dela. E, sinceramente, foi muito melhor assim. A primeira rachadura na fortaleza emocional da minha mãe apareceu de um jeito quase banal. Minha tia me ligou dizendo que ela tinha sido internada às pressas por conta de uma crise de pressão. Nada grave, mas o suficiente para balançar o ego dela. Pela primeira vez, ela teve que depender dos outros. E adivinha quem ela esperava que largasse tudo para ir correndo para o hospital? Eu. Justamente eu. Minha tia deixou escapar no telefone. "Ela perguntou por você." Ficou surpresa quando não apareceu. E pela primeira vez, eu soltei uma risada sincera. "Ela achou que eu ainda estava nesse papel?" Perguntei. "Ela sempre achou que você ia estar ali, sempre," minha tia respondeu. Mas eu não fui. Dessa vez, não teve filho prestativo. Não teve tentativa de reconciliação. Não teve abraço falso nem presença por obrigação. Ficou ela lá, com o favorito que nunca ficava. Meu irmão apareceu no hospital uma vez e sumiu no dia seguinte. Disse que estava resolvendo uns problemas. Problemas, no caso, era mais uma dívida que ele tinha feito e escondido da família. Com o tempo, minha mãe começou a colher tudo o que plantou. Sozinha em casa, reclamando da solidão que ela mesma construiu. Mandava mensagens curtas para mim, do tipo "tá tudo bem?" E precisava conversar. Mas eu não respondia. Não por raiva, mas porque a essa altura já não fazia mais sentido voltar.
Ela teve tudo para construir uma relação comigo, todas as chances, e desperdiçou uma por uma. E o meu irmão, o filho de ouro, sumiu depois de levar o nome dela como fiadora num aluguel que ele nunca pagou. Ela quase perdeu a casa. Teve que vender o carro para quitar parte da dívida. E só então começou a dizer para a família que se sentia traída. Não esperava isso dele. Mas nunca ouvi um errei contigo, nenhum te tratei mal. Porque orgulho demais e empatia de menos tem preço. E ele, bom, o queridinho começou a ter a própria queda. Ficou desempregado, passou a viver de bicos, de favor em favor. Começou a frequentar a casa da minha mãe só para comer e lavar roupa, e ela, sem alternativa, começou a ver o que eu sempre vi. Aquele filho que ela endeusava nunca esteve lá de verdade. E aí vem a ironia. Ela que me jogou fora feito lixo, agora se via implorando por migalhas emocionais. Tentava puxar assunto comigo pelo Facebook, curtia fotos antigas, deixava comentários genéricos nas minhas postagens. Tudo na tentativa de mostrar que ainda se importa. Mas era tarde. Demais. Teve uma vez que ela foi até o meu trabalho. Sim, ela apareceu na recepção da produtora, com aquela cara de quem se perdeu no tempo. Disse que só queria me ver, que sentia falta, que estava com saudade do meu filho. Eu olhei nos olhos dela e respondi: o filho que você sente falta nunca existiu. Ele era só alguém tentando ser notado. Ela não soube o que dizer. Voltou para casa mais silenciosa do que chegou. Aos poucos, ela começou a ser tratada pela família do mesmo jeito que me tratou por anos, como uma presença incômoda. A tia, que sempre passou o pano, já não atendia mais. As ligações. O irmão que sempre a defendia passou a visitá-la uma vez por mês, no máximo. E o neto preferido, filho do meu irmão, cresceu sem paciência para ouvir as reclamações dela. Todo mundo se afastando. Ela virando exatamente o que sempre foi para mim, invisível. E o mais simbólico veio no último Natal. Fizeram uma ceia na casa da minha prima. Convidaram todo mundo, menos ela. Para evitar climão, disseram. E foi ali que eu percebi. Ela estava colhendo a solidão que semeou. Ela ligou para mim naquele dia. Eu vi que vocês estão reunidos. Eu poderia ter ido. E eu respirei fundo e disse: mãe, a gente aprendeu com você que afeto não se força, que presença não se obriga. Agora você entende o que é estar do outro lado. Ela chorou. Foi a primeira vez que eu vi ela chorar de verdade. E mesmo assim não fui cruel. Mas também não fui salvador, porque minha justiça não vinha da vingança, vinha da ausência, do silêncio, do peso da minha falta. Hoje eu moro em outro estado, num apartamento pequeno, mas cheio de paz. Acordo sem aquela tensão no peito, sem aquele peso de ter que provar meu valor para alguém que nunca quis enxergar. Minha casa tem silêncio, mas é o silêncio bom. O silêncio que acolhe. E pela primeira vez na vida, eu tenho um lar, continuo trabalhando com roteiros. Consegui meu espaço, meu nome nos créditos, minha voz nos projetos. A arte virou minha catarse. E mais que isso, meu escudo. Cada história que eu conto carrega um pedaço de mim, mas também deixa um pouco da dor para trás. Aprendi a dizer não. Aprendi a não correr quando alguém estala os dedos. Aprendi a não confundir lealdade com submissão. Às vezes me perguntam se eu já perdoei minha mãe. Eu respondo que não, mas não com raiva, só com honestidade. Porque tem feridas que cicatrizam, mas deixam uma marca que você carrega para lembrar quem você se tornou depois delas. E eu me tornei alguém inteiro. Alguém que não precisa de aplauso de mãe para seguir em frente. Alguém que, mesmo sem ter sido amado como merecia, aprendeu a se amar no lugar. Hoje, eu me dou o que ela nunca me deu: reconhecimento. Comemoro minhas vitórias, mesmo que sozinho. Me olho no espelho e digo: você importa. Você sempre importou. E isso, por mais clichê que pareça, foi o que me salvou. Nunca mais deixei ninguém me tratar como plano B. Nunca mais aceitei metade de afeto. Nunca mais tentei caber onde me enxotaram. Minha mãe ainda tenta se reaproximar. De vez em quando manda mensagens, convites frios para encontros casuais. Mas eu aprendi a não cair de novo. Porque reatar vínculo com quem sempre te feriu
Não, é amadurecimento. É recaída emocional. Meu irmão também me procurou. Disse que andava refletindo, que estava arrependido de algumas atitudes. Falei que desejava o bem, mas que meu caminho agora era outro. Sem mágoas, mas sem espaço. Eu escolhi a distância. E foi a melhor coisa que já fiz. Não porque guardo rancor, mas porque minha paz é prioridade. E, sinceramente, eu nunca mais. Quero implorar por afeto. Hoje, o Dia das Mães chega. E eu não sinto aquele nó na garganta. Não fico revivendo cenas antigas, nem me martirizando. Eu honro quem me apoiou de verdade. A amiga que virou quase irmã. A professora que enxergou talento quando minha família só via perda de tempo. As pessoas que chegaram e me acolheram sem querer me moldar. E é isso. Às vezes, a gente não nasce no colo certo, mas a vida oferece outros braços. Minha mãe me perdeu sem eu sair por aquela porta. Me perdeu no silêncio, na ausência de resposta, na falta de retorno. E esse foi meu jeito de vencer. Não gritei, não confrontei, não me vinguei. Só escolhi ir embora. Sem voltar. Porque no fim, a maior vitória que alguém pode ter é não precisar mais de quem um dia fez questão de não precisar de você. Se você chegou até aqui, me diz, você também já tentou amar alguém que só sabia te empurrar para longe? Talvez essa história tenha te lembrado de alguém. De uma mãe, de um pai, de um amor, de um irmão. Talvez você também tenha feito o impossível por um pouco. De reconhecimento. E só recebeu silêncio de volta. Mas escuta uma coisa. Você não é invisível. Você nunca foi o problema. Às vezes, a ausência de amor diz mais sobre quem não soube dar do que sobre quem só queria receber. E quando você finalmente escolhe sair, quando você para de se oferecer para quem só sabe te desperdiçar, é aí que você vence. Silenciosamente. Com dignidade. Com inteligência emocional. É aí que você reconstrói a sua história com as próprias mãos e descobre que o amor que você procurava pode vir de dentro, ou de quem te vê sem pedir esforço. Então agora eu quero saber. Você já se afastou de alguém da própria família para preservar sua saúde mental? Te identificou com alguma parte dessa história? Comenta aqui embaixo, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal Reddit Entre Linhas. Aqui, cada história é uma libertação, cada relato é um espelho e cada final é uma chance de recomeçar. Nos vemos amanhã, com mais um caso real. Até lá, se cuida. Não esquece, você também merece ser prioridade.